Com o decorrer dos anos, surgem diversas dúvidas a respeito da pensão alimentícia e quem tem direito a receber. E para responder essa e as demais dúvidas, nós vamos conversar com a advogada Natália Junglaus. Bom, a pensão alimentícia é um valor que é pago, né, para a pessoa que necessita desse valor. Então, pode ser aí tanto uma criança, né, o filho, enfim, ou o neto, quanto um ex-cônjuge. Então, a pensão alimentícia ela não é somente para menores, né? Pode ser que o ex-cônjuge, a ex-mulher ou o ex-marido receba a pensão alimentícia também. Então, ele é um valor que serve para sustentar ali, ajudar no sustento, na necessidade dessa pessoa que recebe a pensão. E como que é o cálculo do valor da pensão alimentícia? Para a gente calcular o valor da pensão alimentícia, a gente precisa analisar pelo menos duas coisas que são básicas, né? A primeira delas é a necessidade da pessoa que recebe a pensão. Então, a gente precisa saber quanto essa pessoa gasta mensalmente, levando em consideração ali moradia, educação, saúde, despesa com alimentação, né, transporte, enfim, todos os gastos que essa pessoa tem, essa criança ou o ex-cônjuge, né? Que a gente chama de necessidade do alimentado, perdão, e a gente leva em consideração também a capacidade financeira de quem vai pagar. Então, a capacidade financeira do alimentado, né, do pai que paga a pensão, ou da mãe que paga a pensão, ou do ex-cônjuge que paga a pensão, que é o quanto ele consegue contribuir com a parte dessa necessidade do alimentado. E quem que tem o direito de receber a pensão e até quando? A gente tem como costume falar, né, que a pensão normalmente é para os filhos, né? Então, acredito que a maioria das pessoas saibam que os filhos têm, sim, direitos, né, de receber pensão alimentícia. Mas, além dos filhos, também tem o ex-cônjuge que tem direito de receber pensão, né, quando ele tem essa necessidade demonstrada e comprovada. A pensão alimentícia para os filhos, a gente também acredita que vá até os 18 anos, né? Mas isso não é automático. Existem alguns casos, né, que a necessidade desse jovem, ele ultrapassa os 18 anos, seja quando a pessoa vai para uma faculdade, ainda não está inserido no mercado de trabalho, ou tem alguma doença, né, que necessite ali receber esses valores, continuar recebendo esses valores mesmo após os 18 anos. E do ex-cônjuge também, né? A gente tem que analisar cada caso isoladamente. Mas a pensão alimentícia ela não encerra automaticamente aos 18 anos, né? A gente precisa entender isso porque cada caso, cada criança, cada, né, jovem tem a sua necessidade que é analisada a cada caso e o juiz depois determina quando se encerra. E sempre será o pai a pagar a pensão? Não é sempre o pai, né? É que a gente tem isso com maior recorrência, mas existem sim casos em que a mãe, né, a genitora, paga a pensão alimentícia. Seja porque a guarda está com o pai, ou porque, às vezes, enfim, né, está com a avó, e aí a mãe acaba pagando pensão também. Então, não é uma regra de que é o pai sempre que vai pagar a pensão. E em casos em que o responsável ele deixaria de pagar a pensão, o que a gente pode estar fazendo? Nesse caso, né, a pensão ela precisa estar fixada num documento, então a gente precisa ter um documento que diga, né, a obrigação desse genitor de pagar a pensão. E aí, com esse documento, a gente consegue levar para a justiça e fazer a cobrança desse valor. E aí a gente pode pedir o bloqueio dos bens desse pai que não pagou a pensão ou pedir a prisão, a depender do caso, né? Existem essas duas possibilidades. Mas lembrando sempre que a gente precisa que essa pensão esteja regulamentada, esteja fixada em um documento que tenha validade judicial, porque se for só acordo de boca, a gente não consegue fazer isso.